Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que nos assistiu do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. É sempre um prazer ter você conosco, uma alegria poder entrar aí na sua casa. Eu quero te lembrar que a gente espera por você em todas as redes sociais da emissora. Tá passando aí o Instagram, o Facebook e o canal do YouTube, que é o Hit TV Oficial. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Através dele você acompanha toda a nossa programação em tempo real e encontra também ali todos os programas que já foram ao ar. Se você quer reassistir algum programa, encontrar algum programa que você tenha perdido ou até enviar o link para alguém, fica super fácil. É só você copiar e enviar, tá? Se você não é inscrito, então inscreva-se no sininho, você pode ativar as notificações. Assim, sempre que tiver vídeo novo, você vai ser avisado. Quero te contar que no programa de hoje a gente fala sobre os cuidados que devemos ter com os pets, ainda mais em épocas de fim de ano. Então eu vou conversar sobre esse assunto com a doutora Valéria Arouche, que é veterinária, e recebo aqui também para conversar com a gente sobre o tema o Fernando Bartoli, que é adestrador. Tudo bem? Boa tarde, sejam bem-vindos, viu? Boa tarde. Prazer recebê-los aqui. Obrigado. Vamos começar entendendo sobre o que acontece com os cães. Daqui a pouco eu vou entender se dá pra gente preparar esse cãozinho para se acostumar mais a isso. Mas nessa época, além das comidas, que eu acho que é um tema importante pra gente falar, muito som, muitos fogos, gritaria, as pessoas comemorando, música alta, às vezes ali na vizinhança. E alguns cães me parecem ser mais sensíveis. Existe mesmo uma sensibilidade a mais para alguns cães? Existe sim, Jaque. Existe, porque além das comidas, né, que você falou, mas a sensibilidade que eles têm, tem cães que são mais sensíveis no sentido de ter medo e principalmente os cães que tem a questão de já ter um probleminha de saúde, alguma coisa mais crônica, né? Então, tem cães que têm problema de epilepsia, aqueles cães que convulsionam, que precisam de medicação de forma contínua. Esses, sim, são muito mais sensíveis, né? Não só ao barulho, mas à situação mesmo. Como você falou, a situação de ficar, é festa, é música, são fogos, toda a energia, né, do local que muda. E esses cães, eles sentem isso e podem ficar muito estressados, né, com a festa em si e tudo mais, e pode até prejudicar a saúde deles. Então, existem sim aqueles que são mais sensíveis e que precisam de uma atenção maior. A gente está falando especificamente agora do fim de ano, porque é uma época em que a gente sabe que existem os fogos, mas, por exemplo, Luciano, vou dar um exemplo aqui que eu vivo, né? Que é a cachorra da minha irmã. Ela não pode com fogos, mas ela não pode nem com fogos. Por exemplo, está acontecendo um jogo de futebol, aí começa um aqui, outro ali. E agora, ela simplesmente... Meu cunhado esses dias falou, eu assisto o jogo no mudo, porque ela tem problema com o barulho do jogo, porque talvez ela associe, sei lá eu o que é. E daí, quando começam os fogos, ela fica desesperada. Se é possível fazer um treinamento desde o começo para que esse cão fique menos sensibilizado a situações como essa? Sim, se ela não é uma filhotinha, já é uma cãozinha adulto, sim, a gente consegue trabalhar a dessensibilização do som, né? Primeiro, o que a gente associa? Primeiro, um sonzinho mais baixo, né? Não precisa desligar a televisão, literalmente. Coloca um sonzinho mais baixo e algo que ela goste, né? Tem cãozinho que gosta de brinquedo, tem cãozinho que gosta até de uma alimentação diferenciada, a gente fala fruta, até mesmo petisco. E aí você vai colocando esse sonzinho cada vez um pouquinho mais alto. Um exemplo, vamos colocar de 0 a 10 o número da televisão lá. Você coloca o número 1, né? Ela está escutando o barulho e está tranquila, está relaxada, não tem importância, então você coloca o número 2. Ela começou a mudar um pouquinho a sua linguagem corporal, se acalma, volta para o número 1 de novo, né? E aí você vai estimulando ela. Pode ser carinho, pode ser como eu falei numa brincadeira, se ela gosta de bolinha, melhor. Ela gosta de comida. Não, ela é boa de boca. Então, assim, o que a gente vai fazer? Pega lá a raçãozinha ou até mesmo um petisquinho e você vai associando esse barulho com ela, tá? Vai aumentando aos poucos. E aí você vai sempre olhar para a linguagem corporal dela. Se ela vai ficar, por exemplo, pôs no 2, no 3, no 4, chegou no 4, ela desviou o olhar, você volta um pouquinho, entendeu? E como é um cãozinho adulto, não é de um dia para a noite. Você vai trabalhando isso não só com fogos, né? A gente sempre fala hoje, tem internet, põe lá barulhos de tempestades, né? A gente está chegando na época de verão, vai ter aí as tempestades de verão. Então você vai modificando o som. Ela gosta, por exemplo, de ali na própria sala de vocês, ali fazendo uma baguncinha com ela, vai fazendo outros estímulos de barulhos, entendeu? Isso você vai para ela associar
O barulho que, assim, é natural, eles têm uma audição muito mais sensível que a gente, né? Mais apurada que as nossas, então, assim, qualquer barulhinho pra gente que é uma coisa natural, para eles é uma coisa gigantesca. Então, assim, qual que é o ponto? Fazer isso, né? Vai colocando ali um biscoitinho, a bolinha, ou até mesmo, não vou falar o carinho, porque às vezes, quando a gente vai dar atenção, né? Se pegar, por exemplo, ai, filhinha, calma, calma, calma. Você às vezes está reforçando aquele comportamento, tá? Isso é o instinto do ser humano. O ser humano quer fazer o quê? Quer proteger, né? Quer acolher. Só que como que está a cabecinha dela? Às vezes a cabecinha dela está em pânico e você está reforçando aquele comportamento. Então seria o ideal, se não tiver o petisco, não tiver a bolinha, deixa ela calminha ali do canto, tá? E sempre você vai fazendo essa dessensibilização que a gente fala do som, que aí vai colocando aos pouquinhos mais alto. Aí chegou num ponto onde, por exemplo, na televisão já está mais alto. Aí tem aquelas caixinhas de som, você vai colocando até um ponto onde você consegue ver que o seu cão está com aquele barulho excessivo e ela está totalmente relaxada. Fernando, daqui a pouco eu vou te perguntar dos cães, dos filhotinhos, mas pensando nos que já são adultos, a gente está falando com todo o Brasil, fora do Brasil, a gente sabe que todas as pessoas não vão ter acesso a alguém que possa adestrar o seu animal, então acho que essas dicas são brilhantes, mas sendo cão adulto, quem tiver acesso, quem puder procurar um adestrador, consegue adestrar um cão adulto já? Sim. Então, mas como eu falei para vocês, é sobre por tempo, por exemplo, a gente já está chegando no final do ano. Então, qual é a dica hoje que a gente dá? É agregar o ambiente mais tranquilo possível. Tipo, o que dá para fazer para já, né? O que dá para fazer para agora, né? Então, assim, para agora, como a Val falou, né? Não dá para você estar numa festa, você ficar desligado, porque assim, qual que é o estímulo do cão? É buscar uma fuga. Então, qualquer brechinhas ali, ele pode entrar em fuga. E dependendo do ambiente, pode estar um ambiente onde que não é propício para ele, ele pode realmente, às vezes, se machucar. E aí, a gente não gosta nem de pensar nisso, numa festa com muito barulho, alguém deixou o portão aberto. Exato. Ele vai correr, ele pode ser atropelado, por exemplo, né? Exato. Então, acho que além disso, tem que reforçar o cuidado com esse cãozinho, né? Sim. O que a gente sempre fala é o seguinte, busca, né, como você falou, pode tomar cuidado com muita gente, que a pessoa não vai ficar 100% ali olhando para o cão, mas buscar o ambiente onde que ele vai ficar tranquilo. Sei lá, um quarto separado, uma lavanderia, se tem, né, o cão tem costume de caixa de transporte, né? Aqui no Brasil não tem tanto esse costume de usar, mas a gente sempre fala que a caixa de transporte para o cão é sensacional, porque ele se sente mais acolhido, né? Então, assim, não tem a caixa de transporte, não tem importância, mas encontra um ambiente onde vai ficar o cão tranquilo, não observar, para ele não quebrar as coisas, não pular em cima das coisas para quebrar e se machucar, e deixa ele lá quietinho. Deixa eu até perguntar para o doutor, o nosso foco principal aqui são os cães, mas o gato também pode ter um problema com esse barulho? Pode. O gato tem menos problema do que o cão, mas tem gato que fica muito assustado, sim. E o gato é mais difícil, né, de você controlar. O gato faz o que ele quer, né? Exatamente, exatamente. Ele provavelmente vai procurar o ambiente em que ele se sente mais seguro da casa por conta própria. Ele faz isso, né? Vai se esconder embaixo de um móvel, de uma cama, num sofá. E o ideal aí é que, se ele encontrou um ambiente que ele se sentiu protegido e seguro, deixe. Deixe, porque o gato, ele, por medo ali, ele pode até machucar, né, a pessoa. Claro. Né, com a ainda unha mais, imagina, mais. chegou muita visita, a gata da minha mãe, ela fica com a gente. Mas se chegou uma visita diferente, ela logo sobe, logo se esconde, Exatamente. né? Então, deixa o gato à vontade. Deixa o gato à vontade. Quando a gente pensa nos fogos, eles podem, de fato, tem até essa tentativa de fogos de artifício que não tenham som, mas a gente sabe que isso ainda é incontrolável, ainda não é assim como a gente gostaria que fosse. Pode fazer algum mal pro ouvido deles, pra audição deles? É difícil, Jaque, mas não é impossível, tá? Não é impossível. Eu mesma já acompanhei alguns casos de cães que foram expostos ao barulho de fogos, né? E tiveram alteração, tiveram lesão neurológica por conta do barulho, tá? Então, não é comum isso acontecer, mas não é impossível, Pode tá? acontecer, Pode acontecer, sim. Pode acontecer. Agora, doutora, queria falar sobre as preparações para viagens, tá? Vou deixar para falar sobre comidinha daqui a pouco e eu acho que eu vou também já estender para o Fernando essas colocações. Que é o seguinte, vamos imaginar a família que vai viajar. Vai viajar, seja especificamente na festa da virada ou vai viajar próximo a essa data. Qual é a melhor alternativa para o cãozinho? Depende. E aí, vou dar aqui algumas alternativas, né? Deixar com alguém da família,
deixar em casa e um parente vem umas 2 vezes por dia, pelo menos uma vez por dia para ver esse cãozinho, levar esse cãozinho junto, se a família tem a possibilidade de deixar em um hotel, como que porque a gente fala tanto de planejamento de viagem aqui no nosso programa, o planejamento financeiro, o planejamento para escolher um lugar que acolha bem as crianças. Agora, como que deve ser esse planejamento com pet? Já que essa pergunta foi ótima. E foi ótima porque, assim, é o que a gente trabalha... Inclusive, para quem não sabe, eles são casados e atuam juntos, né? Então, é o que a gente trabalha e é muito importante, acho que o Fernando consegue falar até melhor que eu nesse planejamento. Porque depende mesmo de cada cão, de cada família. Lógico, o lugar que vai, essa questão de se o cão ele tem um problema de saúde e o ambiente mudar vai ser prejudicial ou não. Sim, isso tem algumas coisas, mas como você falou, né? O que é melhor? Ele ficar em casa e uma pessoa vir, ele ficar na casa de um parente, ir numa hospedagem, vai mudar muito e vai depender. Por quê? Tem cão que não fica sem o dono, tem cão que precisa ficar sem o dono e aí tem que procurar. Então, acho que você consegue falar melhor até do que eu nessa questão, porque a gente trabalha com hospedagem também. Então, a gente acolhe muitos cães, agora mesmo. Tem muitos cães que cada um tem uma história e cada um vai ter que ter um cuidado diferente. Sim. Por favor, Fernando. Então, já que tem que entender o perfil, né? O que a gente fala, como você falou, realmente se planejar. Qual que é o melhor? Sim, se você levar o cão até você, junto, maravilha. Se você vai a um ambiente onde você vai conseguir ter atenção também realmente para o seu pet, maravilha. Né? Hoje tem hotéis que pode ter um cachorro, né? Pode ter seu pet, tem locais onde que você possa levar. Ok, só que assim, será que você vai dar a atenção necessária para esse seu cão? Né? Se não, procurar um local onde que a gente tem o nosso centro de treinamento, a gente tem o hospedagem lá e muitas pessoas me perguntam isso, mas meu cachorrinho vai sofrer? A gente tem uma estrutura, né, para isso, para acolher o seu cão, né? A gente mora também lá nesse local, então assim, a gente vai ter um veterinário 24 horas no nosso espaço, tem eu como adestrador e a gente vai ter toda uma estrutura para isso. Então, assim, eu não quero deixar em tal local, numa hospedagem, porque não conheço. Sempre vai procurar um local onde que você tenha, né, essa confiança. A gente está pensando aqui em Brasil, cada pessoa vai procurar, de repente, na sua cidade, no seu estado. É bom verificar esse lugar antes, né? Exato. É lógico. Porque agora começou a brotar vários locais que falam que são hotelzinhos. Exatamente. Às vezes é uma pessoa como eu. E aí eu acho que, pensando em Brasil, isso não seria necessariamente um problema. Eu não vou viajar nas férias, eu posso falar para a vizinhança do meu prédio. Olha, gente, se vocês quiserem, pode deixar comigo, que eu vou ficar cuidando deles. Isso poderia até acontecer, mas você tem que saber com quem você está deixando e aonde você está deixando. Exatamente. Mesmo um lugar que se coloque como hospedagem, não? Sim, então, você conhecer o local, tá? É sempre importante conhecer a estrutura, tá? Quem são os profissionais que trabalham lá, entendeu? Para você ter confiança daquele local. Eu não quero levar, posso chamar fulano, ciclano para ir até minha casa? Aí depende do seu cão, entende? Seu cão tem medo de fogos, então assim, será que essa pessoa vai... Você vai deixar ele bem no ano novo sozinho? Porque Exato. Será que a pessoa vai sair bem na hora dos fogos, da virada do ano, para ficar com o seu cachorro? Mais difícil, né? Então, assim, depende muito do perfil, tá? Então, assim, a pessoa tem a possibilidade de levar o cão, mas vai conseguir cuidar do seu cãozinho ou do seu gato, depende, né, do pet, no local onde que vai viajar? Não, vou levar até um canil ou um gatil, né? Mas vá conhecer, primeiramente. Não vá, pede referências, tá? Não vai só pela internet lá, vou no mais barato. Não, vai no de confiança. Perfeito. Né? Para você ter realmente uma estrutura legal. E se não der essas duas opções, eu preciso chamar um parente ou um profissional, tem profissionais que vão até a residência para cuidar, mas aí fica muito relativo. Será que seu cão vai ficar confortável sozinho no período de fogos? Vai ficar confortável nesse período sozinho, nesse momento? Aí varia bastante. E tem até essa questão de estar sozinho em casa e vir alguém cuidar. O cão, que a gente vê hoje muito, que tem aquele hiperapego, né? Aquele negócio que precisa do dono e não fica sozinho, porque é um sofrimento para o cão. Então, sem contar que, acho que a gente até falou um pouquinho da outra vez que você veio, a pandemia intensificou isso. O dono ficou o tempo inteiro em casa. Exato. E algumas pessoas voltaram a trabalhar 2, 3 vezes por semana, já foi uma dificuldade para esse animal, né? E para o dono também, porque eu acho que os dois sofrem, né? Sim. Aí imagina, de repente, se é um período de férias, 1 semana, 2 semanas, pode ser traumático para o cão? Existe isso? Sim, pode, né? Sim. Ele fica. Hoje, pode. né, depois que vocês falaram sobre a pandemia, a gente está pegando muito caso de hiperapego, ou sei que a gente fala que é ansiedade por separação. Então, assim,
a gente entende que teve pandemia, a gente raciocina que agora a gente precisa voltar, só que a gente esqueceu de avisar o cãozinho. O cãozinho não sabe por que a gente está saindo, o cãozinho não sabe por que eu vou ficar sozinho. E aí hoje também a gente trabalha muito sobre isso, adaptar o cão a ficar sozinho, ele entender que ele consegue viver sozinho. Né? Então, é esse fato de você falar assim, eu vou deixar com fulaninha, mas né, vai ficar lá, vai colocar só água e fazer a limpeza, às vezes ele não come. Até então, quando vai para um canil, né, para um hotel, normalmente o seu primeiro, segundo dia, ele vai sentir um pouco. Né? E até te perguntar sobre isso, porque, de novo, dando o exemplo da minha irmã. O que eu percebo que acontece com a Doralice, é o nome dela, com a Dora. Ela fica muito com a minha mãe quando a minha irmã precisa. A minha irmã adotou na pandemia. Então, ela está muito acostumada. Quando a minha irmã sai, é um sofrimento, e o meu cunhado é um sofrimento muito grande. Então, acaba ficando na casa da minha mãe. E ela fica, às vezes, quando a minha irmã vai viajar, 2 dias sem se alimentar direito. Aí tem algumas alternativas. O veterinário vai falando, olha, faz isso sem tempero, tenta oferecer, sei lá, acho que é arroz sem tempero, franguinho sem tempero, vai tentando, pode isso, não pode. Até que, finalmente, ela come. Mas eu fico me perguntando assim, num hotelzinho, de novo, lembrando que a gente está falando com o Brasil inteiro com condições diferentes. Sim, sim. A gente tem que ter certeza que esse local vai dar um apoio para esse cão. Acredito que com vocês tenham cães que não querem comer nos primeiros dias, não tem? Sim, né? Nos primeiros dias a gente tem, normalmente, os que já estão acostumados é tranquilo, mas como a gente vai ter os novos lá. Só que aí a gente fala o nosso diferencial, que tem ela, né? Então ela todo dia, né? Você não precisa nem ligar para saber o que eu posso fazer, né? Ela já tá lá para saber se pode oferecer uma comida diferente, sim. vai só com a ração, umidifica, não umidifica, esses detalhes que o veterinário tá ali para já auxiliar, né? A nossa rotina, por exemplo, antes dela, né, ir para a clínica e fazer o serviço, a gente faz uma rotina de ela fazer todos análise clínica nos cães, e tem uns que a gente tem uma ficha e fala assim, esse aqui não comeu. Aí no segundo dia ela já a gente manda mensagem para os tutores avisando, vou fazer isso, porque assim, ele não comeu. Mas é a questão que a gente fala sobre isso, o hiperapego. Aí todo mundo, mas ele vai estar sofrendo, não sei o quê. Não, depois que ele se acostumar a entrar na rotina do ambiente, ele como estou te falando, ele fica super bem. Né? A gente tem um espaço lá onde que a própria matilha nossa agrega os cães. Entendeu? Então, assim, nos primeiros dias vão ficar assustadinhos. O que eu estou fazendo aqui? Não sei o quê. Tá. Depois, aí a gente até brinca, né? Quando o cão passa, assim, sei lá, uma semana, 2, que vem a depressão de férias, né? Você lembra? Quando você fala assim, eu tenho que voltar para casa. O cãozinho também... Aí os tutores falam assim, mas por que eles estão tristes? Porque aqui tinha uma rotina muito legal. Ele vai readaptar em casa agora, né? Exatamente. Agora, eu também queria perguntar para vocês da questão da viagem de avião, porque a gente viu algumas situações absurdas que aconteceram. E eu acho que a gente tem que ver o quanto compensa, porque a viagem de avião não pode ser um estresse para o cão também? Às vezes, uma viagem mais curta, uma viagem de menos dias. Será que não vale mais a pena tentar procurar um hotelzinho do que colocar ele em uma viagem de avião? Como vocês veem isso? Eu acho que é um estresse para eles, né? Eu acho que viajar de avião, na minha opinião, só se realmente você for ou passar um período muito, muito longo ou for mudar de casa, né? De local, de moradia, porque senão é um estresse desnecessário que a gente costuma falar, né? Então, por mais que o cão, se ele for ficar num serviço de hospedagem, ele possa estranhar no primeiro, no segundo dia, né? Enquanto ele está ali estranhando, ele tem todo o acolhimento dos profissionais do local, não é? Então, por isso que é importante, como o Fernando falou, buscar um local de confiança, né? Porque o profissional vai acolher aquele cão sabendo qual é a necessidade que ele está tendo ali. Então, o estresse dele é muito menor do que vai para um avião, normalmente numa caixa de transporte. Se ele não tem o peso ou não tem a condição ali, ele vai num local que é pior ainda, não é? Então, e esse estresse pode ter uma consequência na saúde dele também. Então, eu acho, sim, um estresse desnecessário para o cão, por pouco tempo de viagem, submetê-lo a uma viagem de avião, eu acho. Já vou perguntar das viagens de carro, tá? Mas antes, eu fiquei com uma dúvida, uma curiosidade. Como é que vocês fazem com algumas raças de cão? A gente sabe que existe a questão do indivíduo, mas algumas raças levam uma fama diferente. E daí eu queria saber, vocês vão misturar um Akita com os outros, por exemplo, ou outras raças que a gente ouve falar, que são raças que têm mais dificuldade, que são raças que protegem a família onde eles estão, né? E teriam mais dificuldade com outras pessoas. Como é que vai para um hotelzinho com essas raças? Vocês podem até citar outras aí para mim. Então, já que nesse caso, como eu te falei, se você procura um ambiente, né, um local que é profissional,
está trabalhando ali já há algum tempo, não é que ele fala assim, eu vou aproveitar essas festas e vou... Né, uma oportunidade para ganhar dinheiro, Então, assim, não é um profissional, ele está numa oportunidade. Isso acontece, infelizmente. Por exemplo, na nossa hospedagem, a gente faz um critério, a gente passa por avaliação, principalmente cães que são novos, né? Então, assim, a primeira coisa que eu pergunto, é sociável com outros cães? É um pouco. Por quê? Porque a gente tem uma rotina. Então, assim, se você... Eles brincam, né? Eles brincam dependendo dos cães, né? Ele tem reatividade com outros cães, ele é apego com os brinquedos, por exemplo. Os brinquedos a gente traz os nossos. Eu não peço para o cliente trazer o brinquedo dele, porque senão ele vai gerar uma briga ali com aquele brinquedo. Parece criança, né? Sim, a posse. E aí, outro detalhe. Ele é sociável com pessoas, porque os meus colaboradores, os meninos que trabalham com a gente, precisam fazer o manejo ali. Então, assim... No nosso espaço, eu sempre faço uma avaliação antes, né? A gente vai, às vezes, pegar um cão que é agressivo. O ano passado, literalmente, a gente pegou. Só que a gente teve... O cão ficou separado num dormitório diferente, né? Foi cuidado diferente, só que o cliente já estava ciente, né? Perfeito. Então, até porque ele conhece o cão que ele tem, ele já imaginava provavelmente que não ia dar. Às vezes ele olhava os vídeos, por que o meu cachorro está sozinho? Ele já estava ciente que o cachorro dele não tem. Então a gente tem toda essa segurança também, tá? Isso independe da raça. Perfeito. É do indivíduo também, né? Como a gente estava falando, independe da raça. A gente tem raças que têm toda a fama e que ficam super tranquilos. Né? A gente tem um hóspede muito antigo que vai quase cada 2 meses passar alguma temporada lá, que é uma raça conhecida aí como, meu Deus, é uma raça brava, e fica super... que é o pitbull que a gente fica super tranquilo lá. Agora, a gente tem cães, até o Golden. O Golden é uma raça extremamente boazinha. Pois a gente tem um hóspede Golden que a gente tem que tomar mais cuidado, porque ele é reativo com outros cães. É sobre conhecer o indivíduo, exatamente. Então, né? E aí eu queria que vocês falassem pra gente, tem alguma preparação que o dono pode fazer? Então, vamos supor que eu sei que eu vou viajar daqui uma semana. Eu vou deixar ele numa hospedagem, tá? Tem algo que eu possa fazer? Uma hospedagem que ele nunca ficou. Tem alguma preparação que eu posso fazer para esse cão? Ou isso não existe? Então, até tem de você pegar, primeiro ir até o local, como a gente faz. A gente está fazendo com um Bulldog, né? Isso. Essa tutora nos procurou já desde o meio do ano, falando que o cachorro dela já é reativo com outros cães. Então, ele está fazendo uma preparação para esse final do ano. Ou seja, faz 1 mês e meio que ele está indo lá no nosso espaço. A gente está apresentando a nossa rotina, está apresentando os outros cães e hoje ele está conseguindo conviver tranquilamente. Então, a dica que eu falo para vocês é leva até mais vezes, né, para fazer uma adaptação lá do ambiente. E agora eu vou para o intervalo e daqui a pouquinho eu estou de volta. O nosso programa está de volta e eu te espero nas redes sociais do programa, o Instagram, @nosso programa e a fanpage facebook.com/nossopgm. E te espero também no meu Insta, @jaquestefano. Através das nossas redes sociais, você acompanha os bastidores, o programa ao vivo e na minha rede social, é claro, acompanha também um pouquinho do meu dia a dia. Se tem sugestão de tema, assunto, artesanato que você quer ver aqui, envie para nós, tá? Hoje a gente está falando sobre os cuidados com os pets nessa época de fim de ano. Eu estou recebendo aqui para conversar com a gente sobre esse assunto a doutora Valéria Aroche, que é veterinária, e o Fernando Bartoli, que é adestrador. Vamos falar um pouco sobre as comidas de fim de ano? Porque o cãozinho tá lá, numa festa, por exemplo, né? Como eu já falei para vocês, a Dora tá lá, a Alice. A irmã não gosta que dá nada. Mas aí ela fica ali com aquela carinha de, por favor, eu tenho certeza que ela tá pedindo, só um pedacinho de carne, por favor. Quais os cuidados que a gente tem que ter? Até porque, como eu falei, às vezes tem mais pessoas frequentando a casa. Aí você pensa, é só um pedacinho de carne, um deu, o outro deu linguiça, o outro deu não sei o quê. Tem que tomar cuidado com isso? Muito cuidado, muito cuidado. Isso a gente até brinca, né? Brinca entre aspas, mas depois de uma festa de final de ano, sempre a gente recebe na clínica os cãezinhos que escaparam ali, fizeram a festa com a ceia, né? Então, ali está com dor de barriga, com diarreia, com vômito. Por que tem que ter muito cuidado? As comidas, normalmente as comidas que a gente come, né?
Mas, em específico, nessa época do ano, que são comidas mais temperadas. Carne de porco, muitas vezes, exatamente. né? A carne de porco, já que não é ruim para o cão, tá? A carne de porco, ela é até usada para cães que têm alergia e tudo mais. Então, não é uma carne ruim. O que é ruim é a gordura e a maneira que ela é preparada. Perfeito. Tanto de condimento que se coloca, exatamente. Né? Porque os cães, né, os animais em geral e os cães, eles não têm, o pâncreas deles não produzem as enzimas suficientes para a digestão que nós humanos temos, né? Então, o cão ingere aquele alimento muito condimentado, gorduroso, e aí aquele pâncreas não tem a enzima suficiente para fazer a digestão. E o pâncreas não entende isso. Então, ele acha que o que ele está mandando de enzima para a digestão não está sendo suficiente. E aí, ele manda mais enzima, mais e mais e mais, e inflama. Então, é muito comum a gente pegar casos de pancreatite aguda por conta de ingestão de alimentos pesados, alimentos que eles não vão digerir, né? Então, não só esses alimentos, mas como, por exemplo, uva passa, né? Os chocolates, né, que vêm nas sobremesas. Então, tem que ter muito cuidado. Eu ia até te perguntar isso, que eu já ouvi falar, que chocolate pão, por exemplo, pode ser mais prejudicial para o cão, é isso mesmo? O pão eu não diria tão prejudicial, né? O pão não é indicado e em alguns cães o pão vai fazer mal na questão de pele e tudo mais, mas o chocolate é extremamente perigoso, proibido. Então. Sim, porque ele é tóxico, né? Ele tem uma substância de que repente o cão uma sobremesa digere. ali com chocolate. Não, e aí eu acho que também tem uma questão que acontece casa que tem criança, né? Às vezes cai, né, o que você está comendo e daí o cachorrinho vai lá e come. Então, exatamente. Atenção a isso também. Imagina uma casa cheia onde está acontecendo uma festa, o cãozinho circulando ali entre a família, às vezes na área externa da casa está acontecendo evento, caiu um pedaço de alguma coisa, tem que ficar atento a isso, né? Tem que ficar atento, tem que ficar muito atento. E a gente vê, né, hoje na clínica eu tenho muito a situação que o tutor fala, mas ele olha, a gente está lá, a família reunida, comendo, e ele olha com aquela carinha e tal. E aí eu costumo usar muita coisa, assim, muitas dicas que eu pego com o adestramento, né? Então, como que eu faço se ele está olhando com aquela cara, pedindo, ele não pode? Como é que faz? Como é que faz? E a gente tem que aproveitar que o mercado pet hoje tem praticamente quase tudo, né? Tem o panetone para cachorro. Verdade. Recentemente, um amigo meu ele faz festa lá no canil dele, né? E tem bolo para cachorro. A gente fez uma vez aqui uma matéria com brigadeiro, bolo, chocolate para o cachorro. Para o cachorro, né? Mas é uma outra preparação. Então, pode ter esses alimentos para ele também, né? Sim, então... quer dar essas coisas, né? Não os nossos, né? Mas hoje o mercado pet, ele é muito favorável para isso. Então, busque, né, o ideal para o seu pet, né? Quer comprar, por exemplo, panetone, chocolate, essas coisas? Não faça, porque é só hoje. Não, pode ser só hoje mesmo, pode ser que aconteça futuramente uma indigestão nele aí e você acabar perdendo o seu bichinho animal, por causa de dó. Não né? faça isso. E vamos falar um pouquinho sobre as viagens de carro. A gente já falou sobre as viagens de avião, mas e a viagem de carro? De repente a pessoa vai para o interior do estado dela, vai para uma cidade próxima ali, uma hora e meia de viagem, às vezes um pouquinho mais. Tudo bem levar esse cão? Tem que ter uma preparação para isso? Contem para mim um pouquinho. Na parte de saúde do cão, tem que ter um preparo, por mais perto que seja, por mais próximo que seja, eu sempre indico, né, falo, gente, tenta levar esse cão em jejum, para que não passe mal, né? Tem cães que mesmo em jejum, eles ficam enjoados, então existem algumas coisas que a gente pode dar alguns minutos antes, meia hora antes, para o cão ficar menos enjoado, para ele não passar mal. Então, na questão de saúde, jejum é importante, de comida, né? Água não, principalmente agora no calor, tem que ter. Se for um lugar mais longe, ter as paradas para o cão esticar um pouco a pata, a cada quanto tempo é legal, sim. Se for uma viagem de mais de 2 horas, eu acredito sim, depois de 40 minutos, 1 hora, dá uma paradinha. É aquela hora que a gente já está com vontade de dar uma paradinha para tomar um café ou para ir ao banheiro, já aproveita e desce com o pet, exatamente, né? Tá? Se tiver muito calor, um carro com ar-condicionado é o ideal, porque principalmente naquelas raças braquicefálicas que sofrem muito com o calor. Aquelas que têm um focinho. Exatamente. Então, em relação à saúde, tem esses cuidados. Vacinas em dia também deve ser muito importante, Isso é importante, acho que para tudo, né? Isso é um dos cuidados, até quando você fez a pergunta
o que eu tenho que fazer. Daqui uma semana eu vou e buscar uma hospedagem, que até o Fernando comentou, vai conhecer e tudo mais. E isso é uma coisa que eu costumo falar muito para as pessoas, né? Vejam se está a vacinação tudo em dia, porque se você for deixar o seu cão numa hospedagem, a hospedagem não vai aceitar se ele não tiver com a vacinação em dia. Então, são cuidados que você tem que ter antes. Mas, voltando à questão do carro, a parte de saúde, eu indico muito isso, né? O jejum, o ambiente fresco, para que ele não passe mal. Mas também aqui tem a questão do cão que não está acostumado, né? Então, tem o cão que fica nervoso no carro, que só late, que fica estressado no carro. É um estresse para ele você pegar o cão e levar num banho e tosa, levar no veterinário. Imagina numa viagem. Você vai arriscar uma viagem de 2 horas com esse cão, E aí tem... Então, aí a questão, como eu falei, dos fogos, que a gente está falando da sensibilização dos fogos, é a questão também do transporte. Vou planejar para o final do ano. Meu cachorro, eu levo ele só para o banho e tosa ou até mesmo só para o veterinário. Vamos treiná-lo para isso, adaptar o carro. E eu sempre aconselho, hoje tem o cinto de segurança, nunca leve o seu cão solto, tá? Questão de segurança, tá? Nunca leve solto. Hoje tem o cinto. O seu cão fica tranquilo no cinto de segurança, ele vai quietinho ali na sua posição sem problema, ok. Pô, não, Fernando, ele fica, né, pulando de colo em colo, caixa de transporte. Aí sim, a caixa de transporte é uma questão de segurança. Mas você não já vai pegar o seu cachorrinho, colocar numa caixa de transporte, colocar dentro do carro, como a Val falou, tem que tomar cuidado sobre o calor, todo esse período, tudo. Mas você fazer uma adaptação. Para quando ele for, eu não vou colocar na caixa de banco, então põe no banco. Dá uma voltinha ali na rua, no quarteirão, no condomínio, que seja, até o cão começar a entender que a viagem é tranquila, né? Perfeito. Tem até aqueles cãozinhos que passam mal, né? Fica um pouco enjoado e aí com o costume ele vai até mesmo melhorar. Tá? Perfeito. Você aconselha, vamos supor uma família que está se planejando para viajar, acho que tem que ter um pouco mais de tempo, né? Sim. Daqui 1 mês, daqui 3 semanas. Pode ir fazendo isso uma vez por dia, um dia sim, um dia não? Como que você aconselha esse planejamento aí? Pode usar o próprio dia a dia. Por exemplo, tudo bem que agora é uma época de férias, mas vou buscar meu filho na escola, leva o cãozinho junto. Vou na padaria comprar um pão, leva o cãozinho junto. E faz todo o trâmite, porque você falou uma coisa que é uma coisa que, infelizmente, de maneira absolutamente errada, a gente faz às vezes. Vou só até a padaria, deixa o cãozinho solto dentro do carro, né? Deixa ele ali na janela. Mas eu acho que até para o processo de dessensibilização do cão, para uma viagem longa que vai ter que estar bem protegido, você tem que tomar esse cuidado de, mesmo que for ali perto de casa, coloca o cinto e também ele já vai se acostumando a isso, né? Claro, não é como, vou só na padaria, eu dar uma voltinha no quarteirão, no próprio condomínio, eu vou levar ele solto. Não, já acostuma com o cinto, tá? Cinto de segurança próprio para o cão, não é o nosso cinto. É uma adaptação que você quer feita, né? Isso, tá? Não vou colocar no cinto? Na caixa de transporte. Tá? Coloca ali, dá uma voltinha no quarteirão. O exemplo que a gente deu da padaria, mas lógico, não vai deixar o cãozinho sozinho lá. Tem todo um processo aí onde você vai começar a adaptar. Você falou uma coisa que me fez lembrar até um cuidado que a gente tem com as crianças. Eu lembro que quando meu filho era bebê, às vezes você para num lugar rápido e você fala, gente, descer com a criança vai dar tanto trabalho. E no caso de descer com o cão, não é nem a questão do trabalho, é a questão de que em alguns lugares não vai poder entrar. E você fala, eu vou deixar rapidinho aqui. Eu nunca tive coragem de deixar rapidinho ali no carro, porque por medo de tudo. Sim. Também tem que ter esse cuidado com o cão, né? Com certeza, tá? Hoje a gente tem que tomar muitos cuidados, né? O calor que a gente está passando, tá? Então, assim, essas questões, vocês têm que ter um planejamento. Não vão pensar no dia para a noite. Não, gente, tem que ter um planejamento. E como a Val falou sobre, vou fazer uma viagem de 2 horas, é que você falou, me deu vontade de dar uma parada. Lógico, depende do trajeto que você vai fazer, você vai olhar ali no seu trajeto e vai falar assim, daqui 40 minutos a gente para, dá uma parada, leva o cão para fazer as suas necessidades, tomar uma água, entendeu? Então, assim... Agora, doutora, eu fiquei com uma dúvida, porque a gente sabe que a nossa vacinação, você vacina hoje, não é amanhã que já tá valendo. Para os cães, para quem vai viajar e não viu isso e está com uma vacininha atrasada, tem tempo também para o efeito das vacinas nos animais? Tem tempo sim. Dependendo da forma de aplicação da vacina, são 7 dias para fazer a imunidade, senão são 15 dias. Não é? Então, precisa ver isso com antecedência. Em cima da hora, exatamente. Às vezes não dá tempo. Agora, doutora e Fernando, tem uma coisa que eu já percebi em alguns cães que faz com que a gente fique muito apavorado, que é quando
por exemplo, por conta dos fogos ou por conta de muito barulho que esteja acontecendo, eles ficam tão assustados que a gente sente o coraçãozinho deles disparar e daí dá um desespero na gente junto e daí parece que fica todo mundo desesperado junto. Tem algum risco quando isso acontece? O que a gente pode fazer imediatamente nesse momento para tentar acalmar o cão? A gente tem uma questão aí do cão que fica estressado ali, que a gente vê, ele hiperventila, né? A respiração dele fica muito rápida. Tem que ter cuidado sim, tá? Mas isso também vai depender do cão, da idade dele, qual é o estilo de vida dele, tá? Porque se for um cão mais idoso, se for um cão braquicefálico, se for um cão que tem um histórico, isso pode sim ocasionar alguma coisa muito prejudicial à saúde dele. E aí a gente não pode pensar na questão de, eu não posso fazer isso porque eu vou reforçar esse comportamento dele. É proteger e acalmar mesmo esse cão, porque senão ele pode vir a convulsionar, se for o caso desses cães que têm epilepsia. Então, muitas vezes, quando a gente pensa em não pegar ele no colo, né, e não reforçar esse comportamento, às vezes é necessário. E agora, doutora, quais são os alimentos proibidos? Proibido mesmo, uva passa, né? As uvas, no geral, eles são proibidos sim. Tá? Então, Natal e Ano Novo, a gente sempre vê uva passa e uva. Isso é totalmente proibido. E, lógico, as carnes gordurosas, né? As comidas condimentadas. Mas uva, gente, nem pensar. Que é uma coisa que a gente usa muito, né? Nas festas de fim de ano. E a uva passa. Vocês gostam de uva passa? Não? Vocês são do time que não gosta muito? Não, eu não. Que não gosta muito, né? Tá bom, não entendi. Eu sou do time que ama uva passa. A gente sabe que é uma polêmica nessa época. Mas independente de que time você é, se tem uva passa em casa, não é para dar pro cão e a uva normal também não, né? Não. Então, atenção a isso. Eu queria entender nesse momento sobre algo que é muito interessante, na minha opinião, né? Vocês vão me falar se não é. Levei meu cão para minha viagem, consegui um hotel que é pet friendly, ou então aluguei uma casa no interior, 1 horinha de viagem ali. Só que eu vou ficar fora o dia inteiro. De repente, se é uma casa na praia, eu vou ficar ali o dia inteiro na praia, eu vou ficar horas fora. Tem problema para o cão, ele está num ambiente que ele nunca viu, ele vai estar ali sozinho, pode dar algum problema? Claro! Basicamente sim, né? Claro! Tá. Se você, como a gente falou no começo, você vai fazer um planejamento, você vai levar o seu cãozinho para um ambiente que você não vai estar ali, é a mesma coisa. Não faz sentido, não né? faz sentido. Nenhum. Então, expôs ele à viagem, né? Expôs ele à viagem, todo o estresse, aí ele vai para um ambiente que não é acostumado dele e ele vai estar sozinho. Então é mais fácil. Novamente, leva até um local, né, de um canil, de um espaço onde que é propício para isso, ou um profissional vai até a sua casa. Mas... Até porque, se você está pensando na questão financeira, a maioria dos hotéis que aceita cão também pede uma taxa extra pelo animal. Sim. Então, aí você faz isso. E eu também tenho percebido que alguns locais que dizem que são pet friendly, na verdade, eles só aceitam o cão, porque ele não tem muito que o cão poder fazer ali, exato. Interagir com as famílias, muito lugar onde o cão não pode entrar. Então, às vezes, nem vale mesmo a pena levar, né? Se você vai para um local onde que você vai curtir junto com o seu cão... Perfeito, né? Maravilha! É até melhor você ir. Claro. Mas você vai para um local onde que não tem nenhum atrativo para o seu cão, que você possa levá-lo, e aí você vai ter que deixar ele em casa, não faz sentido, né? Ele vai sofrer até pior do que se tivesse realmente em casa ou no ambiente, né, propício que vai ter profissionais para estar cuidando dele ali, entendeu? Agora, me ajudem nessa alternativa. A pessoa não vai viajar, vai para casa de algum familiar na virada do ano. Eu, por exemplo, tenho o hábito de passar a virada do ano na vigília da igreja. Muitas pessoas que nos assistem também. E na hora dos fogos, eu já estou prevendo o que vai acontecer, porque toda a minha família estará junta, não tem minha mãe para ficar com a cachorra. Onde a gente vai colocar? A gente fica pensando, né? Porque é da minha irmã, mas acho que a família toda fica preocupada junto, né? E aí, como é que faz quando toda a família não vai estar no momento da virada do ano, por exemplo, no momento dos fogos, ou no momento de jogo, que a gente sabe que vai ter fogos, final de campeonato, enfim, qualquer coisa que possa causar esse estresse no animal? Então, já que é procurar o ambiente. Tá? Adaptar um ambiente que possa... na sua casa tem... É uma casa, não é apartamento? Tem um ambiente que possa colocar um dormitório, um canil, uma baia? Legal, deixa lá. Não tenho propícia para o cão? Deixa num ambiente, numa sala, num quarto, tá? Deixa tudo fechadinho, tudo organizado, vê se não tem negócio que possa derrubar e machucar.
tá? Se vocês vão sair e não vão ficar na casa. Se vão ficar na casa, curtir aí o Natal, o Ano Novo, tudo certinho na casa, as festas que seja, aí depende muito de cão para cão, como que você tem o seu manejo, tá? Eu, particularmente, gosto sempre de falar, coloque o cão na guia. Tá sempre na guia. Então, por exemplo, se eu vou à casa de um familiar onde eu posso levar, eu levo, mas eu tenho que tomar alguns cuidados com ele, né? Claro, porque assim, se você tá ali na festa, naquela agitação, você realmente não vai estar olhando ele. Mas na hora realmente que precisa, se você tiver, o meu cãozinho é pequenininho, ele é acostumado a ficar no colo, então coloca ali no colo sem problema. Você tá com um cão de uma raça grande, coloca na guia. Perfeito. Tá? Agora, outra pergunta que eu quero fazer para vocês, que tem muito a ver com fim de ano, com festas, e os cães são as crianças que vão estar nesse ambiente. A criança, para brincar, eu falo pelo meu filho, às vezes ele está correndo ali brincando com a Dora, ele não se preocupa em não pisar no rabo, ele não se preocupa, porque ele está ali brincando, é como se fossem duas crianças, inclusive o cão brincando com ele também. Sim. Eu sei que há exceção de indivíduo para indivíduo, de raça para raça, mas de um modo geral, estão ali interagindo. Vamos imaginar uma criança que esse cão não conhece, que chega, já quer interagir, cada cão é de um jeito. E tem cães que não gostam muito de interagir com criança, né? Essa preparação também tem que ser feita? Sim. Se o seu cão tem uma reatividade que a gente fala de agitação, como eu comentei, a gente está fazendo um treinamento com o cãozinho que o gatilho dele é caça. Então, se tá todos os cães tranquilos, as pessoas tranquilas, ele relaxa. Se gerar uma agitação, giram o gatilho de caça. E aí... né? E tem cães e cães, igual pessoas e pessoas. Tem pessoas que gostam de abraço, de aperto, o cachorro é a mesma coisa. Então, qual que é o perfil do seu cachorro? Qual que é o comportamento dele e temperamento? O seu cão aceita a criança? Né? Ele aceita, mas ele aceita de que tipo de criança? Qual que é a forma? É aquela criança que vai correr tudo? Não, ele vai gerar um gatilho. Como eu te falei, coloca na guia. Chega mais próximo, deixa mais próximo. Não, meu cachorro é sociável, gosta até de fazer a bagunça com as crianças. Então, deixa eu aproveitar a festa. Vocês me fizeram até agora, falando aqui na sua fala, lembrar que muitas vezes o cãozinho, ele tá ali, mas ele tá desconfortável. O dono tá percebendo isso. Não, ele não vai morder, você já conhece seu cachorro, você sabe que de repente ele não vai morder alguém, já se expôs a outras crianças, mas você tá sentindo que o cãozinho tá desconfortável. Às vezes a gente vê a criança brincando, tira o cãozinho dali, né? Sim, e o detalhe é que assim, as pessoas falam, meu cão não mordeu por nada. Não, ele avisa. Tá? Ele não sabe vocalizar, mas ele avisa pela linguagem corporal. Por isso que é muito importante você entender a linguagem corporal do seu cão. A criança, por exemplo, até o adulto, pode não saber que está provocando o cão, não pode? Por exemplo, primeira coisa, na hora que a criança apertou, o cão vai travar com a sua musculatura. Ali já é um sinal, estou desconfortável. Aí a criança não vai entender o que ela vai fazer, vai apertar mais ainda. A pupila começa a dilatar. Ele já começa a fazer... Então, assim, já são sinais, ou ele tenta... querer sair ali daquela situação. Então, se ele já está mostrando isso para você mesmo ou para a criança, se você estiver olhando ali, o cão começou a desvincular, querer sair, travou a musculatura, a pupila começou a dilatar, já tira a criança dali. Não espera chegar o sinal da mordida, tá? Porque, como a gente sempre fala, né? São 3 sinais. A linguagem corporal, depois vem o rosnado, que ele rosna, e por último a mordida. Então, assim, o cão não... meu cachorrinho mordeu. Não é por nada. Ele avisa antes. De repente, acho que vale a pena, né? Tem a possibilidade de passar só uma noite, não tem? Num hotelzinho? Sim. De repente, se a pessoa não vai viajar, mas ela vai estar fora, vai ter muita gente na casa, procurar um local mais seguro para esse cão nessa virada, eu acho que aí é mais uma vez a questão do planejamento, né? Perfeito. O final de ano, todo mundo se planeja para as festas de final de ano e férias. Não tem como você não se planejar. Mesmo que você vá na casa de alguém, alguma ou coisa uma vai viagem, acontecer, alguma coisa você vai fazer e você planeja. Inclui o cãozinho no planejamento. E a sua família e os seus filhos. Planeje para o seu cão também. Perfeito. Vou já passar os contatos de vocês, para quem quiser entrar em contato. Tem o contato da doutora, que é o Vet Aroshi, passando aí para vocês. Tem também o do Fernando, que é @FeDogs Adestramento, passando também para vocês. E o WhatsApp, que eu acho que é o mesmo, né? Que serve para os dois, que é o 11 95424 2552. Quero agradecer demais vocês terem vindo aqui. Vamos fazer um bate-papo só de adestramento? Vamos marcar? Bora. Um bate-papo só de adestramento em breve para vocês. Obrigada, viu, gente? Prazer recebê-los. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Fique com Deus. Tchau, tchau.